E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Ricardo, eu sou médico neuropediatra e hoje eu quero conversar com vocês sobre o TDAH e o professor. Então, o transtorno de déficit de atenção e o professor de crianças que tem isso. E por que eu achei importante fazer esse vídeo hoje para vocês? Eu achei importante porque a gente tem observado iniciativas onde se tem dito que a criança que tem dificuldades, a criança que tem deficiências, de que o lugar dela não é na sala de aula, de que ela atrapalha a aula das outras crianças. E isso não é verdade, gente. A criança que tem alguma dificuldade, ela é uma criança que tem uma dificuldade, ela é uma criança que tem um problema. Ela não é um problema em si, tá? Crianças que têm dificuldades, elas não são o problema, elas têm problemas. E é bem diferente, é importante a gente ter clareza dessa diferença, né? De que ser um problema é bem diferente de ter um problema. Essas crianças, elas precisam de um apoio diferente, elas precisam de um pouco mais de suporte, de encorajamento, de dedicação e de esforço por parte de todo mundo que convive com elas. Mas ao demandar isso dos outros, ela ajuda todo mundo que está em volta dela a ser melhor, ela ajuda o professor a se aperfeiçoar, ela ajuda o sistema a ser melhor, ela ajuda os colegas a aprender a conviver com diferenças. Então, esta criança que tem algum problema, ela é um professor em si. Ela ensina todo mundo que envolve ela e todo mundo que convive com ela também. E, portanto, ela é sim muito merecedora do nosso apoio, ela é muito merecedora do suporte dos professores e ela é muito merecedora do nosso esforço. Se nós ajudarmos, essas crianças serão bem-sucedidas, essas crianças serão adultos plenos, que vão ter sua família, que vão ter o seu trabalho e que vão ser produtivos na vida adulta. E quem sabe muitas dessas crianças com TDAH não se tornarão médicos, se tornarão professores, né? E elas poderão transmitir às próximas crianças essas ajudas, esses suportes que receberam quando eram crianças. Tá, gente? Então a primeira mensagem que eu gostaria de deixar nesse vídeo é essa. Tenham muito claro que crianças com problemas não são o problema. Elas são parte da solução. Tá? Para vocês que ainda não se inscreveram no meu canal, eu gostaria de pedir que se inscrevam, compartilhem essa mensagem. É importante que a gente esclareça as pessoas, né, de que quem tem dificuldades e quem tem alguma deficiência não cria problemas. Quem tem essas dificuldades ajuda a humanidade, ajuda a sociedade a criar soluções. Então, a ideia desse vídeo de hoje é trazer para vocês, professores, ideias, sugestões e pensamentos que possam acabar sendo úteis para vocês na sala de aula, ao lidar com um aluno que tenha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Elas não são ideias minhas, eu não descobri a roda, né, gente? São ideias que a gente observa serem úteis e que são mostradas em estudos, são mostradas em evoluções e que podem acabar ajudando tremendamente o seu aluno ou os seus alunos que tenham problemas. Uma das primeiras coisas que um professor que tem alunos com TDAH pode fazer é avaliar aquela criança de uma forma mais pormenorizada, mais detalhada. Uma coisa útil é fazer uma lista de quais são os pontos fortes e quais são as capacidades que aquela criança demonstra ter bem desenvolvidas. Se ela tem uma boa habilidade matemática, se ela tem uma boa habilidade para a escrita, e quais são os pontos fracos que aquela criança tem, aonde ela precisa melhorar mais.
se ela tem dificuldades para a leitura, se ela tem dificuldades para a interpretação de texto. Essa avaliação mais detalhada dessa criança vai ser uma ferramenta bem útil para o professor, porque vai mostrar para o professor o que ele pode aproveitar daquelas potencialidades e capacidades daquela criança para ajudar ela a se desenvolver mais na sala de aula e a desenvolver mais os seus conhecimentos. Ao mesmo tempo, vai ajudar o professor a poder focar naqueles pontos fracos e em ajudar a criança a melhorá-los. E também a alertar e a sinalizar os pais, né, em que pontos os pais precisam ajudar mais em casa também. Lembrar que o trabalho em cima de uma criança com TDAH não é trabalho só do professor, não é trabalho só do médico, não é trabalho só da psicopedagoga ou da psicóloga. Para se criar uma criança com TDAH é preciso uma vila inteira, gente. É preciso uma equipe de pessoas, e nessa equipe de pessoas os pais também estão incluídos, os pais fazem parte dessa equipe e eles precisam ser chamados a participar do trabalho. Então, essa é uma das primeiras coisas, tá, gente? É a gente ter clareza de quais são os pontos fortes que aquela criança específica apresenta e quais são os pontos fracos que aquela criança específica apresenta. Porque não existe receita de bolo no TDAH. Cada criança com TDAH é um indivíduo diferente, com pontos fortes diferentes e com pontos fracos diferentes. Então, o trabalho em cima de uma criança com TDAH ele é individualizado. Aquilo que funcionar para uma criança nem sempre vai funcionar para outra. Das dicas que eu quero trazer ou das sugestões que eu quero trazer, elas vão estar separadas em 2 grupos. O primeiro grupo é as sugestões orientadas ao processo, né? São orientadas ao procedimento. E o segundo são sugestões direcionadas à pessoa, né? São orientadas ao professor em si. Tá? Então, quanto ao processo, uma das coisas que pode facilitar a vida de uma criança com TDAH na escola é o estabelecimento de uma boa rotina. Se a criança tem uma boa rotina escolar, essa rotina está bem estruturada, está bem colocada, essa criança se desorganiza menos, ela exige menos de si no planejamento e na organização, porque a organização externa, a estrutura externa, ela está bem montada. Outra coisa é estabelecer bem as regras da sala de aula. Então, quais os comportamentos são desejados daquela criança? O que você, enquanto professor, gostaria que aquela criança tivesse como comportamento em sala de aula? Lembrar que a criança com TDAH é hiperativa, ela é mais inquieta, ela tem dificuldades de controlar o seu comportamento, mas é dificuldade, ela não é incapaz de controlar o seu comportamento. Para que ela possa controlar melhor, ela precisa saber o que é esperado dela. Então, qual comportamento você, professor, deseja do seu aluno com TDAH? E qual comportamento você, professor, gostaria que o seu aluno com TDAH não fizesse na sala de aula? É importante conversar com o aluno e conversar com os pais sobre isso, para que aquele aluno, aquela aluna tenha clareza do que você gostaria de ver dele. Tá? As crianças, muitas vezes a gente adulto esquece que as crianças não têm bola de cristal, eles não sabem o que a gente espera deles, eles não conseguem adivinhar o que a gente quer deles. É preciso que isso seja dito, é preciso que isso seja conversado. Tá? Mas não é expondo essa criança na sala de aula, obviamente, né, pessoal? É sentar com ela, é sentar com os pais e esclarecer. Olha, essas são as coisas que eu gostaria de ver você, meu aluno, fazer. Essas são as coisas que eu gostaria que você não fizesse na sala de aula. Isso pode ajudar. Uma outra coisa
é fazer uma agenda entre o professor e os pais, uma agenda de comunicação. Por quê? A criança com TDAH, ela muitas vezes vai acabar esquecendo de anotar recados, vai esquecendo de dar recados aos pais. E não necessariamente ela vai esquecer de dar o recado de propósito, gente. Ela vai esquecer de dar o recado porque ela se distraiu enquanto o professor estava explicando aquele recado ou estava dizendo para anotar aquele recado. Então, se você tiver uma agenda onde aquela criança lá, ela anota no caderno os recados que o professor passou e o professor anota numa agenda o mesmo recado para os pais daquela criança e ela leva para casa o caderno e a agenda. Todas as vezes que ela lembrar de anotar o recado, ótimo, os pais vão estar cientes do que está acontecendo, das dificuldades, de que matérias precisam estudar, de quando vai ser a prova de matemática, para quando é a entrega do trabalho de geografia. E se a criança esqueceu de anotar o recado, os pais têm aquela agenda como um backup, como uma forma de se assegurar de que a informação vai chegar em casa. Aí vocês vão conseguir diminuir muito aquelas situações de a criança com TDAH perder o prazo de um trabalho, dos pais terem que correr um dia antes da prova para saber qual é o conteúdo a estudar, de ela esquecer de entregar tarefas ou vir com tarefas incompletas, porque daí vocês estão se certificando de que aquele recado, aquela informação está chegando para a família. Tá? E uma coisa que vocês como professores podem conversar e combinar com os pais é de que todos os recados que forem enviados na agenda tem que ter um visto do pai, tem que ter um visto da mãe. Isso faz com que vocês saibam de que aquele recado foi lido pelo pai e foi lido pela mãe. Esses recados, essa agenda, ela também vai servir para os pais. Imaginem que os pais em casa ficaram em dúvida quanto a algum conteúdo, ficaram em dúvida quanto a alguma coisa que foi explicada na sala de aula e que a criança não soube transmitir. Eles podem também anotar na agenda lá: olha, professora, quanto à tarefa de geografia, a gente não conseguiu entender muito bem o que era para fazer. E aí você, professor, vai conseguir saber que se a tarefa veio com algum problema, veio com algum erro ou com alguma coisa faltante, é porque aquilo não foi compreendido pelos pais. E aí você pode estar refazendo todo o processo para que aquela criança adquira aquele conhecimento. A gente tem que ter essa clareza também de que a escola é uma fonte muito importante de conhecimento para o ser humano. E a criança com TDAH não pode, não deve sair da escola no terceiro ano do ensino médio com déficits de aprendizado que poderiam ter sido evitados. Se ela sair com déficits de aprendizado que são impossíveis de impedir, isso até é aceitável, isso até é compreensível, gente? Agora, ela sair com alguma falha que poderia ter sido corrigida durante o processo, isso a gente tem que evitar. Uma outra coisa que pode ajudar no processo de aprendizagem de uma criança com TDAH é sentar na frente na sala de aula. No ser humano, os olhos e os ouvidos, eles são direcionados para frente, pessoal. E eles são direcionados para frente para que a gente capte os estímulos que estão à nossa frente com maior facilidade. Então, se você colocar uma criança com TDAH sentada no fundo da sala ou no meio da sala, vários ruídos que acontecem durante a aula e várias movimentações dos colegas durante a aula podem sim tirar a concentração dessa criança, fazendo com que ela perca o conteúdo ou perca o aproveitamento daquela aula. Se ela sentar mais à frente, os movimentos que ela vai perceber da sala de aula serão menos movimentos. Então, a quantidade de vezes que ela se distrai com algum movimento de um colega vai ser menor em frequência. A quantidade de vezes que ela se distrai com algum barulho da sala de aula também vai ser menor. Então, para a criança que tem TDAH, sentar na frente é bem importante.
Isso vai ajudar ela a ter menos episódios de perda de concentração na sala de aula. Uma outra coisa é que é preciso ensinar para os pais da criança com TDAH formas de organização dos horários de estudo. Muitos pais das crianças com TDAH também têm dificuldades de aprendizagem ou tiveram dificuldades de aprendizagem. O TDAH é uma condição que é muito comum entre membros de uma mesma família. É comum a gente ver uma criança com TDAH cuja mãe tem TDAH, com o pai que tem TDAH ou que ambos têm TDAH. E aí vocês imaginem uma criança que tem dificuldades para se concentrar, fazer tarefas sem uma organização bem colocada, com a mãe e com o pai que também tem TDAH. Vai ser muito difícil para ela conseguir fazer aquele exercício da forma como é esperado. Agora, se o professor, ao sentar com o pai e com a mãe e conversar, ver que aquela criança tem TDAH, que o pai e a mãe também têm alguma dificuldade de concentração ou teve dificuldades de aprendizagem, o professor pode ajudar os pais também. Então, isso vai exigir mais trabalho? Claro que vai, gente, mas o objetivo da educação é a gente dar uma condição melhor de vida para aquela criança, e o esforço é válido. E a outra coisa é lembrar que a criança com TDAH muitas vezes se sente inadequada na sala de aula. Ela se sente retraída, ela tem insegurança, ela tem medo de perguntar, ela tem medo de levantar a mão e perguntar para o professor sobre uma dúvida porque os colegas vão rir dela. Crianças com TDAH são vítimas preferenciais de bullying nas escolas, porque como elas têm dificuldades, elas se tornam alvos mais fáceis para quem pratica o bullying. Então essa criança precisa ter essa proteção, ela vai ter medo de perguntar. Então é importante chegar para aquela criança num momento em que for possível dentro da aula e questionar ela sobre se ela compreendeu, se ela pode explicar com as palavras dela aquilo que ela entendeu do que foi explicado, mas não na frente de todos os colegas, e sim numa ação 1 a 1. Ir próximo, ir à mesa daquela criança e perguntar para ela: olha, fulano, o que você compreendeu da matéria que eu expliquei? Você pode me explicar com as suas palavras aquilo que você entendeu, para que eu veja o que você está entendendo da aula? E com isso você tem mais uma tomada de informação dessa criança, né? Você vai fazer com que ela se sinta acolhida, com que ela não sinta vergonha das suas dificuldades, com que ela sinta que ela pode contar com você. É importante para a criança ter adultos em quem ela pode confiar. Então, gente, isso daí seriam as minhas sugestões direcionadas ao processo dentro da sala de aula. É claro que você que é professora, você que é professora e que entende muito mais de como administrar a sua matéria do que eu que sou médico, vai conseguir pegar essas ideias e de alguma forma melhorá-las para aplicar no seu dia a dia em sala de aula. Tá? As outras sugestões são sugestões direcionadas ao professor enquanto pessoa e não ao professor e não ao processo do aprendizado em si. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter em mente é que as crianças aprendem pelo modelamento. Elas olham para os adultos com quem elas convivem e elas os imitam, elas usam os adultos como modelos do que será esperado delas, de como elas devem agir e de como elas devem se comportar e de como elas devem ser. E o professor é uma das pessoas mais influentes no desenvolvimento de uma criança. As atitudes, os comportamentos, as palavras dos professores têm um impacto profundo sobre o desenvolvimento de um aluno ou de uma aluna. E por isso é importante que o professor, tendo consciência disso, seja um bom modelo.
É claro que o professor não consegue resolver tudo, né, gente? Pais e mães também precisam ser bons modelos, mas o professor também precisa, né? É preciso que o professor dê exemplos bons. Então, uma das coisas que o professor pode fazer é estimular a criança com TDAH com os seus elogios. Então, é importante elogiar as crianças que têm um bom desenvolvimento e é importante elogiar as crianças quando se superam nas suas dificuldades. E este elogio tem que ser sincero, não é aquele elogio muito bem, parabéns, né, daquela forma distante e fria. O elogio que funciona melhor para crianças, e isso já foi demonstrado em estudos, é o elogio direcionado ao processo, é elogiar o trabalho, é elogiar o esforço da criança, é fazer com que ela veja de que o seu esforço está sendo reconhecido, de que o adulto vê que ela se esforça, percebe que ela enfrenta suas dificuldades, percebe que ela tem essa vontade de se superar. Isso vai fazer com que a criança estimule em si mesma essa vontade de se superar, esse esforço, essa gana de aprender. Tá? Então é muito importante estimular os alunos com elogios, pessoal. Outra coisa que o professor pode fazer e que tem um impacto profundo sobre o aprendizado de uma criança com TDAH é premiar o bom comportamento daquela criança em sala de aula. Porque a gente dar reforço negativo, criticando quando o comportamento é ruim, ajuda, né? A criança também vai perceber que aquilo ali não foi bom, mas premiar o bom comportamento ajuda mais. A criança se sentir valorizada, a criança se sentir querida e ela associar esse ser valorizado, ela associar esse ser querido com algum comportamento que fez, vai gerar nela a vontade de fazer aquele comportamento mais vezes. Então, quando ela faz um comportamento bom, quando ela é assertiva, né, quando ela demonstra esforço, isso precisa ser premiado, isso precisa ser reconhecido pelos professores, porque isso faz diferença, gente. Eu gostaria de dar um exemplo para vocês. Quando eu era criança na escola, as professoras tinham por hábito colar nos trabalhos da gente, nos exercícios da gente, aquelas estrelinhas de miçanga, né? E tanto eu quanto os meus colegas, muitos deles, a nota não tinha um significado muito grande para a gente até alguma série mais adiantada. Se a gente tirava 7, ou 8, ou 9, aquilo eram apenas números, a gente não tinha muita clareza do significado da nota. Mas a gente tinha muita clareza do significado de receber 3 estrelinhas. Então, para a gente, se a gente recebesse um 10 com 3 estrelinhas, aquilo era a realização máxima da gente. Bastava a professora colar 3 estrelinhas de miçanga em qualquer trabalho que a gente fizesse e aquilo dava uma sensação de sucesso e de realização que era muito grande. Então, a gente ficava com mais vontade de estudar porque a gente recebia 3 estrelinhas. Sabe? Até hoje eu sou muito agradecido pelos meus professores que tinham essa prática, porque essa prática me ajudou a ser uma criança que tinha mais vontade de estudar, porque era recompensada quando estudava. A outra coisa é faça contato visual com esta criança, olhe para esta criança, né? Então você como professor, é importante que esta criança veja que ela está sendo vista, de que ela está sendo observada, e não ela está sendo observada, ela está sendo fiscalizada, né? O contato visual, ele é uma forma de conversar com o seu aluno. Então, se você olha para o seu aluno e demonstra que você está ciente da presença dele e de que você está observando ele e que se ele tiver dificuldades, você estará ali para ele, ele vai se sentir mais seguro na sala de aula, tá? Ele vai sentir menos medo e com isso ele vai conseguir relaxar e ao relaxar ele estuda melhor, tá?
Ele se sente menos preocupado e angustiado na sala de aula. Outra coisa que é uma característica importante de um professor que tem alunos com TDAH é ser assertivo, é ser simpático, é ser acolhedor. Claro que isso vai da personalidade de cada um, né, gente? Mas a gente tem que entender que uma criança com TDAH é uma criança mais frágil, é uma criança que está com medo, que está insegura, né? É uma criança que está ali enfrentando um leão por dia, enfrentando seus medos na sala de aula, né? E quando ela recebe da professora um sorriso ou da professora qualquer expressão de simpatia, qualquer expressão de acolhimento, isso ajuda ela, isso ajuda essa criança a se sentir menos amedrontada, menos insegura. E isso faz com que o processo dela de aprender se torne mais eficaz. E não só isso, torna ela uma criança mais feliz na sala de aula. Ela começa a ver a sala de aula como um lugar seguro, como um lugar bom para ela. Então é isso, pessoal. Eu espero que essas ideias e sugestões sejam úteis, né? Espero que elas possam ser aproveitadas por você, professor, por você, professora, que tem alunos com TDAH ou com qualquer outra dificuldade. Eu trouxe essas ideias e sugestões da criança com TDAH, mas você que é professor e professora, vocês vão ver que elas se aplicam a uma diversidade bastante grande de situações, né? E é uma diversidade bastante grande de crianças na sala de aula. Então, espero que vocês possam aproveitar essas sugestões, né? E caso não estivessem ainda com essas ideias, que elas possam ser aproveitadas. Uma última coisa que eu gostaria de dizer, gente, é deem a devida importância à aula de educação física. Eu com frequência vejo aqui no consultório crianças relatando que perderam uma aula de educação física porque não conseguiram terminar de copiar um conteúdo ou porque o comportamento na sala de aula não foi assertivo. Gente, a aula de educação física é uma das aulas mais importantes de uma escola. É ali que a criança aprende a ser fisicamente ativa, aprende que se exercitar é importante para a sua saúde. É ali que a criança forma muitas vezes relacionamentos com seus colegas, é um momento onde ela pode se socializar, é um momento onde ela pode aprender trabalho em equipe. É um momento de aprendizado muito intenso e muito importante, muito prazeroso para as crianças. Então eu considero que é muito, muito ruim e muito errado de um professor de qualquer outra matéria punir a criança com a perda da educação física na sala de aula. Tá, gente? Abandonem esta prática, você professor e professor que tem esta prática. Não retire o seu aluno da educação física de forma nenhuma, por dois motivos. Primeiro, que a educação física é um conteúdo importante e que o professor de educação física também merece ter todos os seus alunos na sala de aula. Ele não é um professor de um conteúdo que seja e que esteja abaixo do português ou da matemática ou da geografia. O conteúdo dele é tão importante quanto, e não pode ele ficar sem o seu aluno. E segundo, que para o aluno essa é uma aula extremamente importante para a formação física, social, intelectual e emocional. Certo, gente? Então vamos abandonar a prática de punir crianças com a retirada da educação física. Essa prática ela não é uma prática educativa, ela não é uma prática que contribui para o desenvolvimento de uma criança. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham uma boa semana e fiquem bem. E nos vemos no nosso próximo encontro.